Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, Ademilde. Bom dia. Muito bom dia. Tá dando pra ouvir direitinho, Renata? Me dá um retorno aí. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Ótimo, que bom. Obrigada, Renata. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Inara. Glória a Deus. Amém. Acho que já deu 6:01, né? A gente pode esperar mais um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Essa música, esse louvor, ele é muito incrível. Não sei se vocês estão ouvindo, mas fala sobre a importância de estar em todo o tempo louvor, né? Louvando, com muito louvor. Então, tá sofrendo, louve. Tá passando por situações complicadas, louve. Adorar, louvar, né? Mais do que louvar é adorar, né? Isso é a maior questão em nossas vidas que nós precisamos aprender, né? Então nós precisamos estar sempre com muita adoração, em vez de eu trocar essa palavra de muito louvor, mas com muita adoração, né? Aleluia. Nós temos falado muito sobre alma ferida e a adoração, ela é um dos níveis que a gente começa a alcançar, né? Quando está sendo tratada a alma, a gente começa a entender. Então, hoje eu quero falar um pouquinho, tá? Enquanto estou só proseando um pouquinho, sobre a postura de uma alma tratada, né? Nós já temos falado muito como os processos, né? Cada processo para identificar a ferida, o processo para identificar aquilo que não está bom, que não faz bem. E hoje nós vamos identificar a postura de uma alma tratada por Deus, né? Então, por isso que eu fiz esse cântico, porque ele faz parte, ela faz parte de uma alma que pode até estar ferida, está sendo ferida, mas como a alma dela já é tratada, já está curada, então ela já vai ter uma postura diferente, né? Então, tudo isso é muito importante para nós, amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero começar com vocês. Oi, Elaine, bom dia. Vamos começar com uma oração, né? Para que o Senhor fale ao meu e ao seu coração. Porque isso aqui é uma conversa,
É um bate-papo que a gente tem, onde a gente não coloca só o que quer ensinar, mas o que o Senhor está ensinando também para nós. Algumas já passaram pela situação, outras estão vivendo, né? Ou algumas já estão na postura de, de ensinar mesmo, né? Do ensinar com a experiência. Mas eu posso dizer para vocês, até por experiência, que mesmo quando a gente já teve experiência, já vivenciou, já venceu, a gente vive sempre esse processo de estar sempre retomando, relembrando tudo que Deus tem nos ensinado e às vezes, a pele, né? Então vamos orar. Papai, eu quero apresentar, Senhor, essa live nas tuas mãos. Eu quero apresentar, meu Deus, cada mulher, cada pessoa, Senhor, que entrar, Senhor, seja ela mulher, seja homem, nessa live ou ouvir depois essa live no gravado. Nós queremos abençoar, Deus, cada pessoa, cada momento, Senhor, que vamos viver aqui. Porque é o Senhor falando conosco, é o Senhor falando comigo e através de mim. É o Senhor nos moldando, é o Senhor nos ensinando, nos direcionando, nos admoestando, Senhor, no que de fato devemos fazer, Senhor. E, ó Deus, estamos aqui, muitas com suas almas feridas, destruídas, dilaceradas, buscando, Senhor, o como chegar à cura, o como identificar a sua enfermidade e muitas como solucionar o seu problema. E nós sabemos, ó Pai, que não existe cura sem a Tua presença, não existe cura sem fé, não existe cura sem atitude, não existe cura, Senhor. Sabemos disso, sem querermos fazer algo a respeito disso. E por isso, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, derrama, Senhor, a Tua unção sobre a mente, sobre o coração de cada pessoa. Ó Senhor, que está aqui presente, que está ouvindo esta live, não importa o tempo e a distância, Senhor, deste tempo e do local em que esteja, mas a Tua presença santa, o Teu Espírito Santo, possa estar ali falando, tratando, conduzindo, admoestando, direcionando-nos. Ó Senhor, neste momento, em nome precioso de Jesus, eu oro e já agradeço por tudo que o Senhor vai fazer e o que o Senhor já tem feito a nosso favor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo aí a Bíblia no Salmo 131. É um salmo pequenininho, só 3 versículos, o Salmo 131. E eu quero ler na versão, até no meu celular, porque eu não tenho essa versão, por incrível que pareça. Tenho um monte de Bíblia, mas eu preciso dessa versão ao vivo e a cores. Bom, é a versão NVI, tá? Eu tenho várias versões, eu tenho a versão aqui, é a nova versão transformadora, eu tenho a, como é que é o nome disso aqui? A revista atualizada, é uma das que eu mais tenho, que é da... Mas enfim, eu quero ler, tem Nova Jerusalém, tem outras versões, mas essa NVI ela fala muito mais próximo do que eu desejo falar nessa manhã, né? Então vamos lá. Salmo 131. Ontem eu vi que alguém anotou assim, fica até legal, né? Escrever assim, Salmo 131, é todo salmo. Se alguém quiser colocar aí também fica bom, tá bom? Bom dia, Graça, bom dia, Carlos, Jean, Sueli, bom dia para vocês, sejam bem-vindos à nossa live.
Vamos ler então, Salmo 131 diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Nessa versão transformadora, eu vou ler também e você vai ver que ela é muito parecida com essa, no entanto, nós não vamos ter a expressão recém-amamentada. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma. Como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor. E a versão mais conhecida, né, que é a versão João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, ela diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor desde agora e sempre. Bom, eu fiz questão de ler essas traduções porque faz diferença quando você está lendo uma tradução. Poderia ler outras e a cada medida que a gente for lendo, a gente vai entendendo um pouco, a gente vai tirando algumas dúvidas, né? A gente vai acrescentando o conhecimento. E, gente, alma ferida, a cura da alma ferida, ela está baseada na leitura desta palavra, no comer, no se alimentar essa palavra. A minha alma, ela só vai ser curada à medida que eu me exercito no ouvir a voz de Deus, no que eu exercito comer esta palavra, né? Me alimentar dela, beber dela, enfim. Nós temos aqui nesse salmo, e eu amei essa tradução da NVI, por quê? Porque aqui você pode dizer sim, a criança desmamada, mas geralmente para nós, quando a gente fala criança desmamada, a gente se reporta a uma criança que não amamenta mais, né? Ela já deixou de amamentar há algum tempo. Mas aqui o salmista ele está querendo dizer exatamente quando a criança ela termina de amamentar no seio da mãe e ela está satisfeita, né? Bom, então qual é a minha postura, né? Qual é a postura de uma alma que está tratada? Nós temos falado muito sobre almas feridas, sobre feridas na alma, sobre como identificar, como já falamos aqui, seja depressão, seja algum transtorno, seja alguma enfermidade, né? E se foi traição, se foi alguma doença, se foi perda, nós não sabemos, ou se foi algum fechamento de uma empresa, como que a gente chama mesmo isso? Falência, né? Alguma falência, não importa onde foi gerada a ferida dessa alma, ou se você estava num relacionamento e de repente você descobriu que nesse relacionamento esse homem era casado e
e muitas coisas aconteceram e você fez coisas que agrediu o seu corpo, que agrediu sua alma, que agrediu seu espírito, que agrediu você de uma forma terrível. Então, já foi falado muito sobre isso aqui, nós vamos continuar falando, mas hoje eu quero trazer para você identificar, porque às vezes você fica daí, como que eu vou entender que a minha alma já está sendo tratada, que a minha alma está em processo de cura? Quem aqui não quer um processo de cura, entender o processo de cura, né? Todo mundo quer. Porque quando a gente tem um diagnóstico que está doente, a gente tem uma mania de, toda vez que quando vai no consultório médico, e aí, doutor, qual é o meu quadro? Melhorou? Não é assim? Melhorou o meu quadro? Como que tá? Então, a postura da pessoa que a sua alma, ela já está tratada por Deus, ou ela está em fase de tratamento avançado, já está bem recuperado da sua ferida, é o que? Ela se torna um adorador. O verdadeiro adorador tem a sua alma sossegada. Olha só o que fala. Ela tem a sua alma sossegada, a sua alma ela está pacificada. Porque quando ele fala assim, olha, o meu coração não é orgulhoso, porque quando nossa alma não está sossegada, quando a nossa alma não está bem, a gente tem um orgulho. É uma das coisas que o ser humano ele carrega consigo, é o orgulho, a arrogância, a soberba, né? O orgulho, não preciso de ninguém, eu não preciso disso. Será que você consegue se identificar nisso? Quando você está muito doente, quando você está muito ferido, de repente você vê o quê? Você se vê num nível de arrogância, de entender, não, eu entendo isso, eu sei, não aceita que ninguém, tudo, a pessoa, ela sabe mais, ela está além, ela está acima. Então, queridos, nós precisamos olhar como está a minha alma, pacificada, porque aqui diz assim, pelo contrário, acalmei no versículo 2 e aquietei a minha alma. Então, a pessoa tratada, com a alma tratada, ela começa a se identificar o quê? Pacificada, calma. Quem aqui não quer paz na sua casa, não quer paz no seu serviço, não quer tranquilidade, sossego naquilo que está fazendo? Sabe quando é que a gente encontra isso? Quando a gente entende que nós somos adoradores. Porque o adorador, ele fica assim, ei, fica quietinho aí, alma, calma. Quem aí ontem, vou falar de ontem, vou falar de hoje, que nós estamos iniciando hoje. O hoje, para muitas pessoas, é agora, acordou agora, né? Já tem algumas horinhas. Mas nós estamos iniciando hoje, agora, hoje. Mas ontem, vamos lembrar de ontem? Quantos aí não passaram por situações ontem? Situações adversas, terríveis, situações que te tentaram tirar do sério. De repente você está com alguém enfermo, ou de repente aconteceu algo que você estava numa expectativa muito grande e o acontecimento te fez pensar o quê? Não vai dar. Isso aqui não vai dar certo. E aí a sua alma começou a ficar agitada. Como assim? Não vai dar certo? Eu programei tudo, tá tudo ok, né? De repente você tá com o seu ente querido lá no hospital e você pensa assim, bom, vai melhorar o quadro, e de repente o quadro começa a piorar e os médicos começam a dizer assim, olha, vai precisar de uma UTI, aqui nós não temos UTI, ou o seu plano não cobre UTI, você vai ter que ir para o governo, vai ter que procurar, e a sua alma começa a ficar inquieta. E aí é hora de você falar assim, ei alma, calma, vamos respirar fundo, corpo, vamos respirar fundo, porque o corpo precisa ajudar a alma. Lembra que a gente tem falado do corpo? No propósito anterior, a gente falou que precisávamos tratar o corpo, então você dá uma ordem para casa da sua alma. Corpo, respira fundo.
Feche os olhos, visualize a vitória, visualize que tudo está certo. Respira fundo e entra na dependência do Senhor. Aí o verdadeiro adorador, ele faz assim: ah, Senhor, obrigado por esse momento. Eu não estou afim de agradecer, mas eu vou dizer obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória. Ah, Senhor, me ajuda a resolver isso aqui, papai. Tá difícil. Eu tô querendo, pipocar, mas minha alma já foi tratada por Ti. Então, papai, sabe, aquele exercício corpo, alma e espírito. Então, quando o seu corpo respira, o seu espírito te conduz e a sua alma entende. É hora de aquietar o meu coração. Então é assim, quando nós estamos com a nossa alma tratada, nós percebemos o quê? Que é hora de pacificar, de hora de esperar no Senhor. Então, eu preciso prestar atenção. O que a minha postura está expressando? Adoração ou murmuração? Escreve aí. Minha postura está expressando o quê? Quem olha para mim está vendo o quê? Um adorador ou um murmurador? Ou vou usar só a expressão murmurador mesmo, porque a murmuração, ela abrange uma gama de situações. A murmuração abrange fofoca, crítica, maledicência, abrange muitas coisas. Então, o que eu quero ser? Um adorador ou um murmurador? Então, se a minha alma, que estava ferida, porque eu já tenho que começar olhar para a minha alma, eu comecei a usar medicamento. Então, a minha alma já está em processo de cura. Então, eu vou olhar para ela e estou curado. Que isso, pastora Raquel? Gente, me perdoe, esqueci de me identificar. Raquel, do Curados para Curar. Hoje é o nosso 14º dia, né? Do propósito da alma ferida. Então, nós estamos aqui falando de alma ferida, mas eu hoje estou falando da postura da alma que já foi tratada. Ela foi ferida, mas ela já foi tratada. Ou eu posso dizer para você, ela está sendo tratada agora, nesse exato momento. Então, já posso olhar assim, minha postura, adoração. Gente, isso aí eu não vou chamar de ferramenta. Adoração não é uma ferramenta. Adoração, ela é o remédio para nossa alma. Adorar, 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 adorar e adorar. Dizer e adorar, gente, não é pular, não é cantar só. Isso aí nós podemos chamar até de louvar, mas adorar, ela vai de dentro para fora. É algo tremendo, é algo forte, onde você coloca a sua alma, você coloca o seu corpo, você coloca as suas emoções, você coloca o seu espírito na adoração. Então, o verdadeiro adorador, ele tem o seu coração na dependência de Deus. E olha, eu vou dizer, gente, eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas eu costumo falar que dependência não é fácil. Depender não é fácil. Porque quando eu me coloco na dependência, eu me coloco assim, eu tenho que estar sempre perguntando, eu posso? Eu queria isso, mas eu posso? O senhor deixa eu fazer? Como que é? Porque o verdadeiro adorador, né, ele adora, ele já começa adorando, né? Ele se joga na presença do Senhor em adoração, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, mas através do seu corpo ele
expressa a adoração. Então, como é que nós expressamos a adoração? Uma das formas mais comuns de se ver a adoração na pessoa é quando você se rende. Alguns levantam os seus braços, outros se jogam no chão. É a postura de rendição. Quando eu estou totalmente rendida ao Senhor. Então, quando eu me rendo, eu me coloco na sua dependência. E aí? Você está dependente? Você realmente está dependente? Ou você ainda está naquele assim, não, eu estou pondo Deus na parede, eu preciso pôr Jesus na parede, porque qual é? Ele não me respondeu ainda. Eu preciso do meu milagre para ontem, eu preciso da minha cura para ontem. Não, o verdadeiro adorador, ele acalma. Aqui diz assim, e nessa versão NVI, ela é legal porque ela coloca assim, ó. Primeiro, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Sabe por quê? A arrogância, ela é expressada no olhar. E ainda fala assim, não me envolvo em coisas grandiosas demais para mim. Ou maravilhosas demais para mim. E sabe que muitas vezes a sua resposta é maravilhosa demais para você ficar pensando sobre ela? Porque não é você que tem que pensar como é que vai acontecer, sabe? Porque às vezes a gente está esperando de uma determinada forma e o Senhor falou, não, mas não é por aqui. Nós vimos aqui ontem testemunhos lindíssimos e a gente no grupo continuou recebendo ali no Curadas para Curar, no grupo de mulheres, como Deus foi fazendo, coisas que Deus orientou, faz assim. E a pessoa, meu Deus, mas eu estou pensando nisso e não importa, eu vou obedecer. Então, o verdadeiro adorador, ele obedece. Ele ouve a voz de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que estavam e estão esperando um milagre. Mas aí eu te digo, qual tem sido a minha e sua postura diante desse milagre? Será que esse milagre é o que eu estou achando que tem que ser? E como tem que ser? Ou esse milagre, ele vai ser completamente diferente e eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo perceber. Uau, uau, tudo mudou. Ai, não era assim, mas aí depois quando você começa a pensar, meu Deus, foi melhor do que encomenda, foi melhor do que eu pensei. Por quê? Quando você é um adorador por excelência, as evidências, elas começam a aparecer. Primeiro, é a quietude da sua alma. É o agradecer em todo momento, né? Então, assim, a alma tratada por Deus, ela evidencia uma das coisas primeiras que ela precisa começar a ser evidenciada é a quietude. Calma, calma. É fácil? Não é fácil. Principalmente quando você tá sabendo que tá todo mundo envolvido numa questão e você ficou, não, você vai ficar aqui porque eu vou mandar notícias e você fica aguardando notícias, aguardando, aí você passa o dia inteiro aguardando notícias, você tá passando por isso, você passou o dia inteiro ontem aguardando notícia e ninguém te dava notícia e você via assim num grupo alguém mandando uma notícia aqui, outra lá, e aquela pessoa que você está esperando, ela não te mandou a notícia, e você tem que dizer assim, acalma minha alma, acalma seu coração, acalma seu coração. Até que chega um ponto que você fala assim, uau, o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa? E aí você começa a perguntar para um e para outro, mas numa postura de quietude, né? Eu me recordo que ontem meu esposo estava buscando algo e eles passaram o dia, a família toda, buscando algo em favor de alguém. E o Senhor mandou eu ligar para ele. Eu liguei para ele. Eu não sou de ligar, acho que foi eu que liguei, não sei, agora minha memória não me ajudou. Mas eu sei que eu falei assim, olha, minto, perdoe. Minha memória falhou, mas agora eu me lembrei.
eu passei uma mensagem, eu não sou de ficar o tempo todo passando mensagem, porque eu acho que quando alguém está resolvendo algo, eu tenho que dar o tempo para ela e resolver. Então aí eu passei uma mensagem e ele me falou como estava. Eu falei, aí eu passei na mensagem, amor, respira fundo. Respira fundo, é como se eu estivesse olhando para ele. Respira fundo. Conheço meu marido, então eu falei, respira fundo. Adore. Louve agora. Já está tudo resolvido. O Senhor, no plano espiritual, já resolveu tudo. Respirou fundo, amor. Mas eu também estava de cá respirando fundo, tá, gente? Respira fundo, vai dar certo. E aí fui direcionando ele algumas coisas que o Espírito, na realidade, não era eu que estava direcionando, mas o Espírito Santo direcionando e tal. E eu falei, respirou fundo, ele respirei. Eu falei, vai para um cantinho agora, louve ao Senhor, adore, agradeça, porque ainda não deu certo, é porque alguma coisa não era para dar certo, então louve, agradeça. Queridos, é incrível, quando ele chegou, ele me contou as experiências incríveis, porque até aquele momento não poderia ter acontecido aquilo. E depois daquele momento de gratidão, de adoração, de colocar o corpo em movimento, colocar toda a sua tricotomia em ação, ou seja, corpo, alma e espírito, para perceber a bênção e a vitória, e as coisas começaram a acontecer. Então, quando a nossa alma ela está sossegada no Senhor, aí você mostra de fato que o verdadeiro adorador ele é humilde, sabe? Ele precisa ser humilde. A nossa alma, para ser sarada, nós precisamos da humildade. Então, no processo de tratamento, e quando você começa a perceber e entender que a sua alma ela está tratada, e eu até gosto, eu acho assim, essa palavra estar tratado é quando todo mundo acha assim, eu estou tratado, eu tenho que estar são, tenho que estar. Não, mas se a sua alma está tratada, querida, ela está no processo. Então, se ela está no processo, quando a sua alma está tratada, você vê humildade, você vê sossego, você vê quietude. Então, e não há aflição mais. Então, o adorador, ele não vive sobrecarregado, sobressaltado, e nem sobrecarregado, inquieto, aflito. E por que sobressaltado? Eu tive uma palavra essa semana que foi uma confirmação assim extraordinária do Senhor. O Senhor, às vezes a gente está aqui daqui, eu estou aqui em Brasília, né, no Gama, numa das cidades administrativas de Brasília, que nós chamamos satélite, e eu tenho conhecido através do Curados para Curar outra pessoa lá do outro lado, no estado de Minas Gerais, lá em Patinga, e Deus dá um sonho de revelação. O Senhor dá eu chamo de criança, essa menina linda, né? É uma revelação, e ela é usada por Deus para falar para mim, e é algo lindo, gente, quando o Senhor começa a falar assim, olha, vai tirando isso, e você vai tirando, e você fica assim, meu Deus, será que tá certo? Será que tá certo? Oh, meu Deus, será que tá certo? Eu não tô abrindo, eu não tô abandonando tudo, e aí o Senhor vem, olha, tá vendo essa... E a pessoa, ela se via arrancando a expressão era mato, ou seja, toda carga, todo mato, todo carrapicho, todos os abrolhos, tudo que estava impedindo, sabe, em crescer, em voar, em olhar e ser direcionado por Deus. E de repente, essa pessoa tão tremenda e se permitiu, e sensível ao mundo espiritual, ela falou, olha, eu vi isso, eu não entendi e tal, mas eu tenho, e orou, e ora, sabe, ainda tem a sensibilidade de orar, e aí você vê assim, Espírito de Deus, obrigada, porque de fato isso é abrir mão de coisas, abrir mão de
de situações, de cargas que não são nossas, não são nossas. Às vezes cargas que você até sonhou com elas, você até pensou, ó, isso aqui vai ser maravilhoso, grandioso para mim, mas não vai ser. Aí o Senhor manda você tirar e você fala assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou ouvindo direitinho a voz do Espírito? Ah, mas eu vou ficar tranquila. Mas aí quando o seu espírito e a sua alma começa a ficar inquieta, a achar que você não está na direção, aí o Senhor manda alguém, dá um sonho para alguém, pede para esse alguém orar por você. E esse alguém especial ora por você, sabe? E diz assim, olha, você está na direção certa. É claro que ela não diz com essas palavras, mas eu entendi tudo isso. Era o Senhor dizendo assim para mim, olha, você está na direção certa. É por aqui mesmo. Vai assim, ó. É isso. Então, é assim. O verdadeiro adorador, quando ele está tratado, quando ele está em processo de tratamento, você que estava aí se sentindo mulambo, destruído, não se sinta mais. Você está sendo tratada, você é uma alma. Se veja agora, eu sou uma alma tratada. Eu sou um adorador em processo de crescimento na adoração, em processo de experiência com Deus em adoração. Isso é lindo, isso é lindo, porque os carrapichos vão ser tirados, sabe? Aquele mato que cresce para sufocar a plantinha, para sufocar a sua essência, ela vai ser arrancada. Dói mesmo. Dói muito quando esses carrapichos, essas coisas, elas vão acontecendo. Mas é tão bom, vem um alívio. Eu vejo as plantinhas quando você começa a arrancar aquelas coisas, parece que ela está sentindo na hora da. Sentiu aquilo ali, mas aí de repente, quando você olha daqui a algumas horinhas, você já vê um vigor na planta, você já vê algo diferente. Assim é conosco. Ela sentiu a dor daquela raiz, daquele matinho ser arrancado, mas logo veio o refrigério. E assim a dependência do Senhor, depender do Senhor, né? Uma tratada por Deus, ela é moldada pelo sentimento de satisfação, tá? É sentimento de satisfação. Eu não estou satisfeita do que já aconteceu, mas eu estou com o meu sentimento de satisfação. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, que é isso que essa versão NVI nos deixa bem claro, que olha só, como criança, né? Diz assim, como criança recém-amamentada. Você já viu uma criança antes de mamar? A aflição dela, o desespero, algumas choram desesperadamente, principalmente quando a mãezinha de primeira viagem, ela dá assim uma viajada, né? E esquece de dar uma mazinha pro bebê. Ele se desespera, mas depois que ele amamenta, ele satisfeito, ele se delicia ali no colo do papai, da mamãe. E a Rosana tá dizendo assim para mim, você tem sido uma bênção. Amém, Rosana, você também, amém. E é assim porque nós precisamos ser bênçãos mesmos para os outros, né? Então, essa direção de um ao outro, né? E quando a Rosana coloca isso, ela está querendo dizer porque nós estamos num processo de orarmos juntas, né, Rosana? De crescer juntas, de passar a experiência de uma para outra, né? Porque, assim, queridas, algo tremendo que eu tenho aprendido é a guerra espiritual, sabe? Nós temos a nossa maior arma, eu chamo de arma, eu chamo de ferramenta, a oração, eu chamo de remédio. Ele é o que você quiser ser, a oração, mas eu chamo de a bomba atômica, né? Se hoje a bomba atômica já foi uma das maiores armas, mas se tiver uma aí melhor e maior do que a bomba atômica, é a oração. E eu li um livro outro dia, eu esqueci o nome do livro agora, ele diz assim que, eu não sei nem se é no Odre Novo que eu
eu li isso, mas eu li um outro livro também que fala que se você direcionar hoje, hoje existem armas que ele vai diretamente no local. Ele é assim, ó, é exato, sabe? Exato, 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 exato. Que ele direciona. Aí ele conta que em alguns anos atrás era assim, era 50, tinha que bombardear 50 lugares para acertar o alvo. Hoje não, hoje as armas bélicas mesmo de guerra, elas já têm o alvo certinho, ele manda lá. Eu chamo a oração, queridos, a oração é algo tremendo, tremendo. A oração, ela é assim, ó, ela vai no alvo. Por isso que a gente precisa mapear na hora de orar. Por isso que a gente precisa, o que eu quero, né? Então, por que eu entrei nisso? Porque como a Iosana colocou aqui, que ela tem sido bênção na minha vida e vice-versa, e isso é maravilhoso, porque é por causa desse direcionamento da oração que a gente tem. Quando a gente vai descobrindo, a gente vai compartilhando com os nossos irmãos sobre isso, né? Então, isso é bom. Então, assim, quando a gente tem esse sentimento de satisfação no Senhor, né? A minha alma está amamentada, eu tenho um sentimento de satisfação. Não é que eu estou satisfeito, eu tenho um sentimento de satisfação porque eu sei de uma coisa: tudo que eu preciso, eu vou para a minha maior fonte de resposta, a oração. É o meu papo com o Papai do Céu, sabe? Conversar com o Papai do Céu é muito bom. Eu amo chamar o meu Deus de papai, porque eu descobri como meu pai, o meu papai, o meu Abba Pai. Porque quando você fala Abba Pai, Abba é pai. Para mim está dizendo o meu papai. Então, papai é bom demais. Então, toda vez que eu vou conversar com ele, né, é algo extraordinário. A Dora está dizendo, é poder de Deus em ação. Exatamente, a oração é o poder de Deus em ação. Mas esse poder, ele só é manifesto quando eu entro em oração. Quando eu começo a abrir a minha boca e expressar os meus sentimentos reais e verdadeiros para ele. Mas aí você vai falar assim, nossa, mas Deus, ele sabe tudo, para que eu preciso falar? Porque, gente, a Bíblia diz que eu preciso confessar com a minha boca, eu preciso primeiro crer com o meu coração e confessar com a minha boca. Romanos 10:10, se eu não me engano. Aí você, mas isso é para conversão. Não, é para tudo. Começa na conversão, com a minha atitude de fé. Eu creio no Senhor, creio, eu recebo. E eu tenho que falar em voz alta, não adianta eu receber só no coração. Então a alma que é tratada por Deus, ela tem ela é moldada pelo sentimento de satisfação. Então, o meu sentimento de satisfação de conversar com Deus em todo instante, em todo momento, maravilhoso. Quando você começa a exercer intimidade com alguém, você começa meia hora, 2 horas, daqui a pouco você começa 3, 4, 5, 8 horas seguidas e você não percebe. De tão bom que é aquela amizade, tão bom que é a presença daquela pessoa. E hoje a gente consegue fazer isso até virtualmente, né? Então, assim, é bom. Intimidade, ela só acontece, gente, no dia a dia, na conversa. Você precisa começar a conversar. Tem gente que diz assim, não sei orar, não gosto de orar. Então, você está com um processo muito difícil. Primeiro, o adorador, ele é humilde de entender assim, eu preciso estar em constante oração, eu preciso estar o tempo todo conversando com o meu pai, o meu papai. Então, eu estou conversando com ele em espírito, eu estou conversando com ele verbalmente, isso é necessário, porque nós só vamos estar como aquela criança que acabou de mamar, que quando nós sem dizer, e de orar, orar, orar e orar. E aí
às vezes eu prefiro dizer conversar, conversar, conversar e conversar. Porque quando você usa a expressão orar, aí a pessoa, ai, orar, meu Deus, vou orar. Nossa, que difícil orar. Eu não consigo orar nem 5 minutos, pastora Raquel. O que é isso? Está falando que eu tenho que orar? Sim, orar. Então, muda a palavra orar e começa a dizer, eu vou conversar, conversar, conversar com Deus. Gente, é bom demais conversar com quem a gente ama, não é? Eu gosto, sabe? Uma das minhas, vou dizer aqui, uma das minhas linguagens de amor, né? É qualidade de tempo. E qualidade de tempo é bate-papo, gente. Às vezes eu passo horas conversando com alguém. Antigamente, quando as pessoas chegavam na minha casa, eu conversava, gente, eu esquecia. Pra mim era tão bom, eu tava sendo alimentada, eu esquecia de oferecer suco, de oferecer um lanche, ficava ali. Aí a minha filha caçula falou assim, mãe, você não ofereceu suco, você não ofereceu não sei o quê. Aí ela vinha com suquinho, ela vinha com, com alguma coisa, porque minha mãe, ela aprendeu muito isso com minha mãe, né? Minhas filhas são excelentes, exímias, quando querem, né? Cozinheiras, né? A mais velha já está casada, ela é, meu Deus, cada prato maravilhoso. Não aprendeu com a mamãe, não. Aprendeu com a vovó. E eu cozinho pra gente comer, fica gostosinho, mas só para não. Mas voltando aqui a nossa reflexão, então assim, a alma tratada, a alma que está sarada em um processo de tratamento, de cura, ela é sossegada, ela se assossega, porque você começa a dizer, igual o salmista, por que estás abatida, minha alma? Por quê? Por que estás dentro de mim desse jeito? E aí você começa a dizer lá, alma, tu tá pensando isso por quê? Não, opa, vamos pensar isso aqui. Não é bem assim. Vamos lá, vamos. Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos usar a inteligência que o Senhor nos fala, né? Que Romanos 12, que fala sobre... Ai, deixa eu ler, gente, porque eu me lembrei agora, mas citar, não quero pecar, mas eu quero citar isso aqui, que ele é importante. Eu sei que eu já estou falando demais, mas, enfim, diz assim, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para vocês. Só que nas versões, e aí eu vou aqui na versão mais usada, né? Eu gosto disso, gente, eu amo, eu perco até a hora, eu amo isso, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, da vossa alma, tá? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E isso aqui, essa versão transformadora, ela é boa por isso, porque ela assim, não imitem o comportamento do mundo. Porque quando eu falo conformei, está falando de forma, de conformar, colocar dentro da forma do mundo. Então eu não quero estar dentro da forma do mundo, eu quero estar dentro da forma de Deus, né? E aí fala assim, então imitem o comportamento de Deus, né? Não imitem o comportamento do mundo, os costumes do mundo, ou seja, não entre. Então, o meu desejo é imitar o comportamento de Deus, de Jesus. Que isso? Como é que eu vou imitar Deus? Olha para Jesus.
Olha para o trajeto de Jesus. Ah, mas Jesus era Deus. Ele era homem, lembra? 100% homem. Jesus veio para mim provar para mim, para você que é possível ser um adorador em processo de tratamento, né? Então, a alma tratada por Deus, ela está baseada na dependência do Senhor. Depender, já falei sobre isso, depender. Depender é fácil? Não. Depender é gostoso? Não. Depender é ai, prazeroso depender, assim. Gente, eu dependo. Ai, que bom depender. Não, principalmente do homem não é bom. Não é bom. Mas quando eu falo dessa dependência ser do Senhor, gente, ela se torna, quando eu digo para minha alma, depender é maravilhoso do Senhor, ele começa a ser maravilhoso sim, sabe? Porque tem gente que tem dificuldade de falar assim, Deus, eu posso fazer isso? Olha, Deus está mandando eu falar uma coisa aqui, eu acredito que deve ser para você que entrou ou que já está aí. Você quer muito um relacionamento que dê certo, um relacionamento que se identifique com você, uma pessoa assim maravilhosa, vinda dos céus, que você descreveu para o Senhor, que você colocou ali, ó Pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Que foi o que eu fiz. Gente, eu li a Quarta Dimensão. Se você não leu esse livro, Quarta Dimensão, de Poyan Chu, que depois foi chamar, ele trocou o nome para David Chu, se eu não me engano, é isso. Eu aprendi ali que eu tenho que detalhar, que eu tenho que descrever a minha bênção. E uma das bênçãos que eu posso dizer assim, olha, deu certo, muita coisa deu certo, tudo, não vou mentir não, tudo que eu descrevi com exatidão deu certo. E eu vou te dizer, aí não foi igualzinho a minha lista, sabe por que não foi igualzinho? Deus mandou melhor, sabe? Porque a palavra dele diz assim, que ele prescruta nossa alma, e ele sabe, olha, eu peço algo, mas ele sabe que eu estou pensando além. Então, é tudo muito mais do que eu peço, vai além quando ele responde ao meu coração, vai além as minhas necessidades, entendeu? Ele vai além, porque Deus conhece muito mais a minha necessidade do que eu estou entendendo a minha necessidade hoje. Você está vendo sua necessidade, aí você está achando, eu preciso disso, porque a minha alma está assim, eu preciso desse medicamento, eu preciso desse, mas o Senhor falou, opa, calma, eu sei o que você precisa. Eu entendo o que você precisa e eu vou te dar o que você precisa. Então, o que você está pedindo, ela está aquém do que realmente você precisa. Então, o Senhor dá além. Ele vai além, gente, ele vai além. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, quando eu estou na dependência do Senhor, ele vai além. E por isso que aquele Salmo 46, versículo 10, da parte A, só a primeira parte do versículo diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Gente, quando o Senhor manda eu aquietar e você se aquietar, é justamente para isso, para sua alma ficar, fique em paz. Sabe que eu sou Deus? Eu sou o Deus de sua vida, então aquieta. Fica tranquilo, porque eu já resolvi, já deu certo. Entendeu? Já deu certo. E glória a Deus, glória a Deus. Paz, Amanda. Seja bem-vinda. E isso é a base de uma alma tratada por Deus. Qual é a base? Escreve aí. A base de uma alma tratada por Deus. Dependência. É a base. É a base. Dependência. Porque quando eu dependo, eu obedeço. Porque a primeira coisa que eu faço quando eu dependo, eu vou perguntar para ele, eu posso? Quando eu dependo, eu vou lá e falo assim, e aí, papai, né? Senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho. Como é que nós vamos fazer? Como é que eu... Melhor, vamos corrigir a minha fala aqui, papai? Como é que eu posso fazer?
Como que tem que ser feito? Me explica aqui. E aí você não fica... Aí, dá um tempinho. Aí você fica caladinho. Bem caladinho. Bem caladinho. E ele vai começar, ó. Pam, pam, pam. Ou então, você, no seu silêncio, abra a palavra. Abra a palavra. Todos nós necessitamos ser tratadas por Deus, porque é isso mesmo. O tratamento é tudo. E coloque uma coisa no seu coração, em nossos corações, dependência. Então, como eu comecei falando, e eu acho que eu não concluí, se eu concluir eu vou retornar. Você está aí pedindo a Deus uma pessoa maravilhosa, especial, mas você só fala assim, eu quero uma pessoa maravilhosa, Deus. Ai, Deus, eu quero uma pessoa maravilhosa, Deus. Ai, Deus, eu quero uma pessoa maravilhosa, Deus. Aí você coloca, ei, tudo bem, você quer uma pessoa maravilhosa? Descreve essa pessoa para mim. Agora não adianta você querer a pessoa do outro, não. Primeiro, se você se decepcionou por começar a se relacionar com alguém que te enganou, que ele não era solteiro, é casado, chuta que é laço. Vou falar com uma pessoa muito querida, em memória dela, falava sempre, ela chuta que é laço. E é isso, chuta. E aí eu costumo dizer, corre, faz igual José, corre, porque é terrível, é laço, é embaraço, é ruídos. José correu, ele não ficou olhando para a mulher de Potifar lá toda, sabe Deus como é que estava essa mulher? Eu imagino, né? Quando uma mulher quer seduzir um homem, com certeza ela já estava nua ou seminua. E ele, o que ele fez? Ele correu, se ele correu, ele não ficou lá olhando detalhes. Não, ele correu. E aí tem gente que fala assim, ai, mas é porque eu fui tentado, sabe, né? Sabe? Eu não sei não. Toda vez que eu percebo, gente, ninguém aqui é bobo. Tá? Todos nós sabemos quando alguém está começando a dar em cima. Ou quando alguém está começando a falar alguma coisinha que dizem, né, que eu vou dizer, nós mulheres somos mais perspicazes nesse assunto. E dizem que os homens não são assim tão, né? Então, como dizem, de vez em quando falam, amor, você já prestou atenção? Como é que fulana tá? Aí ele fala, que isso, amor? Eu falei assim, não, amor, não é só ciúmes, é cuidado, presta atenção, mas com muito jeitinho, com muita sutileza, sabe, com muita delicadeza, aí você fala. Então, se você é uma alma que estava ferida, mas está sendo tratada por Deus, hoje é uma adoradora, é uma alma que está em processo está em dependência do Senhor. Aí você vai falar assim, Senhor, como eu dependo do Senhor. Eu dependo demais do Senhor para tudo. Olha, Senhor, eu queria, sabe, uma pessoa especial para mim, mas eu queria essa pessoa, ele tem que ter 1,85m, eu tenho 1,70m, né, Senhor? E se eu quero calçar um salto, eu não quero ele mais baixo que eu. Gente, tô dando um exemplo, tá? Se você não tem preocupação com isso, não se preocupe. Ai, Senhor, eu quero que ele tenha no mínimo uma pós-graduação, Senhor. Porque afinal de contas, o Senhor sabe, né? Eu já sou graduada, já sou pós-graduada, e tal. Assim, uma conversa. Isso que eu tô falando para você foi o que eu falei para Deus. Deus me deu um marido que tem hoje 1,85m. Glória a Deus. Eu posso colocar um salto de até 15 centímetros. E ele não se importa muito. Eu posso pôr até de 20. Fico do tamanho dele ou um pouquinho. E tô no mesmo. Eu não fico aqui, ó.
eu fico aqui, sabe? E isso, gente, Deus atendeu cada detalhe. Eu pedi uma coxa de retalho, um homem especial, um homem maravilhoso, e ele me deu. Mas sabe por quê? Foi através da oração detalhada. Detalhes, isso mesmo, Iosana. Deus é um Deus de detalhes. Você precisa detalhar. Gente, e aí você pensa que só ficou nessa? Eu continuo a detalhar. Se durante o processo de relacionamento acontece alguma coisinha que não tá legal, ou que eu gostaria que fosse diferente, e a gente está descobrindo um ao outro todos os dias, eu vou para oração. Ai, papai, eu não gostei disso aqui. Ah, Senhor, a minha parte que tá nele lá, Senhor, convence a minha parte lá, que ele precisa fazer isso e isso para mim. Ah, Senhor, e a parte dele que tá em mim, convença. Oh, Espírito de Deus, convença, sabe? Eu preciso, tal. E a Iosana sabe o que eu tô falando, mas esqueci não, tá, Iosana? Hoje eu vou passar para você. E aí, quando eu penso que não, se eu tô errada ou se eu preciso mudar, quem é que muda? Não é ele, sou eu. Mas, quando o Espírito de Deus entende que o meu espírito está pedindo algo correto, ele vai lá no espírito do meu marido e transforma, sabe? A Amanda está perguntando quando um homem não conversa, não se abre com a esposa. Amanda, essa oração que eu acabei de fazer aqui, ela é a chave de tudo. Esse homem vai tagarelar. Ele vai tagarelar com você, sabe? Porque é a chave. É a chave. Quando o homem não conversa, é um caso sério. Geralmente, os homens não gostam de conversar. Graças a Deus, foi uma das coisas que eu pedi a Deus, foi um homem que gostasse de conversar comigo. E nós passamos horas a fios conversando. Isso é maravilhoso, Então, comece a orar. Tudo é possível no Senhor. Comece a orar para Deus dar para vocês assuntos afins, né? E se você, eu não sei se tem como me falar comigo no privado, no meu pessoal, eu posso estar te orientando como você está fazendo essa oração. E aí eu vou te dizer, linda, ele vai começar a conversar e você vai falar assim, aí eu vou falar assim, ó, vamos pensar bem, você quer conversar tudo, o tempo todo, sobre tudo? Então, é assim. Ligamos esta verdade com você, amém. A Dora tá falando que liga essa verdade com ela. Amém. Eu confesso que eu não entendi, mas tudo bem. Então, pois é. Então, você pode... nós podemos mudar esse quadro, tá, Amanda? Esse quadro pode ser mudado com essa a maior ferramenta, o bate-papo com o Papai do Céu, sabe? Porque aí ele vai te orientar. Nos procure e nós vamos te orientar, sim, tá bom? Se eu não... Como eu sou mais assim... como que eu posso dizer, a mais desligada do mundo da internet, mas a Iosana ou qualquer outra pessoa do Curados para Curar pode te direcionar para mim. A gente vai ter uma conversa bem legal, bem bacana, e eu vou te orientar como você mudar esse quadro, ok? Em nome de Jesus. Então, assim, precisamos estar todos os dias
com essa expressão de dependência do Senhor, porque o verdadeiro adorador, ele está constantemente adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor. Então, assim, e o bacana aqui, gente, é que a alma tratada, ela pode estar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, mas ela sabe que a alma dela está tratada, que é só o corpo que ali que está enfermo, mas que ela precisa estar em constante dependência e adoração. E eu costumo dizer, gente, não tem enfermidade nessa terra que apareça para não ser mandada embora. Ela já aparece para você tomar uma atitude. Ah, mas e aí? Eu conheci fulano que morreu, ou fulano tinha tanta fé e morreu. Bom, toda cura tem o seu processo. Toda cura tem o seu processo. Quando a gente vai investigar, geralmente, não foi obedecido no início. Então, assim, a gente precisa tomar atitudes, né? Atitudes que, para que a gente seja curado. Por exemplo, nós vimos aqui a manifestação de uma declaração, de uma necessidade. Então, assim, já foi diagnosticado uma necessidade. Então, agora é buscar, é agir, é tomar uma postura diferente. É tudo que nós precisamos fazer. Então, eu não vou dizer que é fácil. Nada nessa vida é fácil. A gente vê muita gente falando assim, fulano, ganhar dinheiro vai ser muito fácil, não sei o quê. Ganhar dinheiro na rede. Mentira, gente. Ninguém ganha dinheiro na rede, tá? Todo mundo tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo, seja para ganhar dinheiro, seja para ter comunhão com Deus, seja para alcançar a cura, seja da alma, seja do espírito, seja do corpo. Tudo nós temos que dedicar o nosso tempo. A gente precisa ser realista, mas é necessário e é possível no Senhor. Bom, queridos, nossa, já extravasei meu horário. Estou aqui há mais de uma hora falando, conversando, mas quando a gente começa a conversar sobre as coisas de Deus, é maravilhoso demais. É bom demais, né? Então, principalmente quando a gente começa a falar sobre posturas de uma alma tratada. Então, nós vimos aqui, eu acredito que você anotou, né? Que uma alma tratada, ela começa o quê? Ela começa a evidenciar uma quietude, uma paz interior, né? E você diz, olha, quieta minha alma, né? Está tranquila, ela está em paz, de acordo com que o Salmo aqui no versículo 2, na versão NVI, fala assim, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Essa é a primeira postura de uma alma tratada. A segunda postura, estou aqui só relembrando, tá? A segunda postura é o que? De uma alma tratada, ela está moldada com sentimento de satisfação. Estou dizendo que você está satisfeito, mas você tem aquele sentimento de satisfação, de alegria, de prazer. E por último, uma alma tratada, ela está baseada, ela tem a sua base na dependência do Senhor. Amém? Então, assim, que o Senhor ele continue falando nesse dia de hoje, depois que você ouvir essa live no seu horário, não importa, mas o importante é que o Espírito do Senhor continue falando ao seu coração, você continue ruminando esta palavra, de forma que você se sinta, de fato, transformada por ela e curada, porque só a palavra do Senhor nos cura, só a presença do Senhor e a dependência dele nos faz viver e ver algo diferente, tá bom? Amém. Glória a Deus. Ó, a Iosane colocou aí para nós o telefone do ministério, tá? Tá aí, 31 36 68 22 32, tá bom, gente? E aí você vai conversar com alguém e essa pessoa com certeza vai te orientar direitinho, dependendo do que você for preciso, vai ser direcionado, tá bom? E o meu forte é oração, tá? O meu forte é orientar como
como nos direcionar ao Senhor, como conversar com Ele, né? Então, assim, se você está com problema aí no casamento, se preocupa não, Amanda. Já deu certo. Você está diante da solução do seu problema, tá bom? Que é a presença do Senhor, que com certeza você já deve tê-la, mas agora com um direcionamento correto, com o alvo, né? Você vai assim, ó, pá, direto no alvo e vamos vencer. Vou agora orar por você, pedir ao Senhor para que tudo que nós falamos nesta manhã, ela venha fazer de fato diferença na sua vida. Amém? Papai, eu quero apresentar, Senhor, cada uma dessas vidas que estão aqui ouvindo, seja agora, seja em outro momento, Senhor, que sejam alcançadas, que tenham entendimento, Pai. E eu sei que se alguém chegou até o final dessa live, Senhor, que foi tão longa, porque o Senhor realmente estava falando com ela. E eu sei, Pai, que é tremendo nós termos essa postura diante de Ti, nós entendermos que precisamos ter a nossa alma aquietada, humilde diante de Ti, sem soberba. Oh, Pai, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor trouxe para nós esta manhã que nós precisamos assumir uma postura assim, sempre, inconstante, da Tua cura efetuada em nós. Sim, meu Deus, eu Te louvo e Te engrandeço e Te peço que, ó Deus, cada detalhe, cada coisa que o Senhor quis falar nesta manhã a estas pessoas, Senhor, ela seja profunda, ela seja como bálsamo, Senhor. Ó Senhor, na ferida que estava sangrando, que estava doendo, que ela venha ser o bálsamo, o alívio de toda dor. Sim, meu Deus, que nós possamos entender que estar moldados em Ti, na satisfação da Tua presença, na alegria de estarmos contigo, de buscar, de conversar, de dialogar contigo. Sim, Senhor, é tão bom bater papo com o Senhor, é tão bom conversar contigo. Ah, Senhor, eu queria tanto que as pessoas entendessem que não é só um momento qualquer, mas é uma vida inteira, na Tua presença que traz paz, que traz alegria, que traz satisfação. Ah, Senhor, como eu queria que, Senhor, essas vidas aqui, Senhor, Te anelasse, Te desejasse, Senhor, todo instante. E os Seus prazeres, os Seus belos prazeres, Senhor, e efêmeros, Senhor, eles seriam colocados de lado. Senhor, como é bom depender de Ti. Senhor, como é gostoso estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, ter a Tua paz, que excede todo e qualquer entendimento. Senhor, que as pessoas não entendem, mas é tão bom, Pai, é tão bom. É tão bom, Senhor, ver pessoas mudando, Senhor, ver situações mudando, Pai. Senhor, só por causa de uma conversa contigo, isso é tão bom, Pai. Não é só por causa de uma conversa, mas, desculpe a minha expressão, mas é por causa de Ti, Senhor, sim, por Tua causa, porque é quando falamos contigo, quando expressamos a nossa dor, a nossa alegria, o nosso prazer a Ti, Senhor, as coisas fluem, as coisas acontecem. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque até no momento que pareço que está só, quando estou parecendo que estou completamente só, o Senhor está ali, o Senhor esteve ali comigo. Senhor, é tão bom
quando nós podemos olhar nos nossos olhos espirituais e olhar as pegadas espirituais, e quando pensamos, não consigo mais caminhar, não vemos nossas pegadas, mas vemos apenas as tuas pegadas. E quantas vezes, Senhor, o Senhor nos carregou no teu colo, mas também quantas vezes olhamos para trás e vimos mais do que 2 pegadas, mais do que 1 passo, vimos 2 passos, ó Senhor. Senhor, vimos 4 pés, era o Senhor lado a lado conosco. Senhor, obrigada. Que cada coração, Senhor, nesta manhã, Pai, que cada coração nesta manhã entenda, Senhor, o direcionar do teu Espírito nesta hora. Que cada, Senhor, vida nesta manhã receba a tua cura. Receba, Senhor Deus, a postura de uma alma tratada por ti. Sim, Senhor, de adorador, humilde, de adorador, Senhor, constante. Sim, Senhor, não apenas um louvador, mas um adorador na tua presença. Sim, um adorador que se satisfaz com a tua graça, com a tua presença, um adorador que se alegra em depender de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu agradeço aí a sua presença, que Deus continue te abençoando. Você que quer nossa ajuda, pode nos procurar no Zap, esse telefone que a Eusana colocou aí. Temos várias mulheres que poderão responder você, e com certeza será recebida com todo carinho, com todo amor, viu? Um beijo no coração de cada uma de vocês, um excelente dia. Tchau. Tchau, muito obrigada.